O ano é 2021 e eu acho que nessa altura do campeonato a gente não precisa mais falar que representatividade importa, né? Precisa? Não. É sério? Não, você tá brincando que ainda... Não é possível que ainda precise. As obras têm o dever de falar sobre pessoas reais, né? Afinal de contas, minorias existem... E o mundo, ele é dominado pelos homens brancos, mas definitivamente não são a maioria e nem todas as pessoas que existem. É incrível e muito bonito que finalmente minorias conseguem se ver nas obras, conseguem se ver nos filmes, nos livros, nos jogos, na televisão. E a própria prova de que representatividade importa é que justamente o pessoal que fala que representatividade é lacração e tal, é o pessoal que tá se vendo menos nas obras, né? É o homem branco, padrão, heterossexual que não tá mais se encontrando nos lugares. Bicho, se pra você é pura lacração, é porque você não tá se sentindo representado, né? Olha só como representatividade importa. Então é muito bom que a indústria tá cada vez mais dando espaço para todos os tipos de representatividade. Mais e mais pessoas estão conseguindo se enxergar em lugares diferentes, e isso é muito bom. Mas veja, quando eu tô falando sobre representatividade, eu não tô me referindo só aos três grupos principais desse assunto, né? Mulheres, negros e LGBTs. Existem outras coisas nas nossas vidas que impactam diretamente o nosso dia a dia, e é claro que eu não tô aqui de maneira alguma pra dizer que, bom, se você é mulher, negro, LGBT, as lutas são obviamente muito mais complicadas. Só que, ainda assim, eu tenho um assunto que eu, na minha posição de homem branco comum, eu me sinto muito confortável pra falar sobre. Eu sei que muita gente entende isso também. Eu sou Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Mas e o que o Harry Potter tem a ver com isso? Harry Potter é uma obra bem específica que se beneficia muito se ela for consumida num período de idade certa da pessoa. O primeiro livro é maravilhoso pra você colocar na mão de uma criança de 11 anos, mas dos 5 ali pra frente já começa a ficar muito difícil. O ideal é que a cada ano essa pessoa vá tendo contato com um livro novo e ela leia o último na faixa dos 16, 17, 18. E esse é um dos aspectos de Harry Potter que não tem como não dar o braço a torcer pra J.K. A forma como a escrita vai evoluindo ao longo dos livros, como a escrita acompanha o crescimento dos personagens, é muito incrível. E uma verdade um pouco consumada entre os fãs de Harry Potter é: ninguém suporta o Harry Potter. Ele é o típico personagem principal que chega um ponto, tudo é sobre ele é bastante impulsivo, ele precisa de pessoas que ajudem ele, como a Hermione. Se não fosse a Hermione, o Harry Potter não teria sobrevivido nem a Pedra Filosofal. E essa acaba sendo quase uma típica história que as pessoas adoram a história, mas não suportam o personagem principal. Frodo, Harry, vocês podem dar as mãos e... sei lá, ir pra casa do caralho. Mas eu preciso confessar que eu adoro o Harry. Eu tenho um carinho muito grande por esse personagem. Eu sou uma pessoa que começou a usar óculos por volta dos 2 anos de idade, então francamente eu não tenho nenhuma memória da minha vida em que eu não estivesse usando óculos, sabe? Isso se entrelaça com quem eu sou de uma forma que não dá pra desconectar. E se você usa óculos, se você não usa, pensa como é difícil pra uma criança tão pequena usar óculos. Por mais que a recompensa de enxergar bem seja imediata, você vai colocar os óculos e o mundo vai ficar mais bonito. É complicado se você é criança, é um incômodo que você quer resolver pegando o óculos e jogando pra longe. E francamente, usar óculos na escola é bem complicado. Eu usei óculos e tampão no olho direito por muito tempo, então quando eu tava no pré, eu sofria bullying quase todo dia, com muitas brincadeiras, e brincadeiras um pouco mais agressivas fisicamente, mas eu era uma criança muito tranquila, muito da paz, então eu não sabia como revidar, eu não sabia o que fazer, sabe? Pra mim mal fazia sentido, porque gostavam de me zoar pelo fato de eu usar óculos. E, bom, a gente sabe que isso não faz nenhum sentido e é uma coisa completamente estúpida. Mas eu sei que involuntariamente a minha mãe, ela não devia estar pensando nisso, mas no mínimo o subconsciente dela fez a conta quando ela viu um VHS na locadora cuja história era vivida por um menino que era bruxo, soltava magias e tinha óculos, igual o filho dela.
Eu aposto que ela viu aquilo e pensou, meu filho precisa assistir isso porque ele vai se identificar com esse personagem. Mas eu aposto que ela não fazia ideia como esse movimento dela foi importante para a minha autoaceitação. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi lançado em 2001 e eu provavelmente assisti em 2003, que é quando deve ter chegado na locadora da minha cidade. Então nessa época eu tinha uns 6 anos de idade. Pensa o que significou para uma criança de 6 anos que sofria bullying na escola por usar óculos assistir a um filme em que ela viu um menino com uma idade bem próxima a ela, que usava óculos como ela, que era introvertido como ela era também, mas que fazia magias e era um bruxo e voava por aí numa vassoura e enfrentava desafios que claramente ele não deveria estar lidando, mas ele lidava. E, bom, eu cresci junto com o personagem. Conforme cada história ia saindo e eu ia tendo acesso a ela, eu sentia que eu tava crescendo e que o Harry Potter também tava crescendo. E, no final das contas, ele era quase como um amigo. Um amigo que a gente cresceu junto na mesma época e que eu nunca viria a conhecer, primeiro porque ele não existe, ele é um personagem de ficção, e que, bom, caso ele existisse, a gente nunca se conheceria. Mas, mesmo assim, a gente compartilhava muita coisa que nós dois sabíamos muito bem de como é você ser uma criança que cresceu usando óculos. E justamente nesse momento da minha vida em que eu tinha tudo pra fazer com que esse bullying se transformasse em ódio pela minha autoimagem, ao ponto de que eu ia viver querendo ficar adulto pra finalmente fazer a cirurgia e não precisar mais usar óculos, foi quando eu aprendi lá atrás a abraçar e aceitar que isso faz parte de mim. E é muito engraçado, porque hoje eu não consigo desassociar a minha imagem de... Bom, eu sou o Luiz Felipe e eu uso óculos. Tampouco tenho vontade de fazer a cirurgia hoje em dia, porque eu tenho astigmatismo e miopia nos 2 olhos. Se você usa óculos, você entendeu absolutamente tudo que eu disse. Pra que fazer cirurgia se o benefício da cirurgia vai ser parar de usar óculos? Eu não quero parar de usar óculos. Por que eu faria essa cirurgia, sabe? E isso que eu acabei de dizer por si só já é muito interessante, porque você que tá vendo o óculos, que tá assistindo, a gente não tá conversando frente a frente, mas eu sei que nós dois compartilhamos vivências muito parecidas, um conjunto de regras que existem, que a gente lida e que outras pessoas não têm acesso e não sabem como é. E cara, se isso é verdade sobre usar óculos, sei lá, imagina como é ser mulher. Como é ser mulher no Brasil? Eu não tenho como imaginar o que é isso. E olha, quem é mais consciente e é fã de Harry Potter sabe como a JK tá difícil hoje em dia, né? Eu não conseguiria soltar esse vídeo sem fazer uma menção de que, bom, se tem uma coisa que a JK tem tentado fazer é acabar com a magia desse universo que ela criou pra gente. Mas mesmo assim, pra mim é fascinante como uma vírgula, um pequeno detalhe na hora da concepção de uma história, como esse personagem vai usar óculos, que veja quão significativo é na saga Harry Potter ele usar óculos. Não é tanto assim, mas foi uma escolha que, consciente ou não da JK, ela fez com que muita gente se conectasse com essa obra pelo simples fato do personagem principal dela usar óculos. Eu tenho certeza absoluta que esse meu relato não é único. Crianças que cresceram, usavam óculos e cresceram na época de Harry Potter, eu aposto que elas tiveram uma identificação diferente com o Harry do que com as outras pessoas. E eu sei que o personagem do Harry não é o mais fácil de lidar nem de acompanhar. Ele é difícil nesse sentido, mas eu sinto um carinho por ele que eu não consigo não passar um pano. Ah, esse Harry Potter. Ele foi tão importante na minha construção como pessoa, como cidadão, que eu não consigo não gostar dele. E essa é a minha vivência que eu queria compartilhar nesse espaço, porque mesmo sendo um cara branco, eu tenho essa vivência, sabe? Eu até sou canhoto também, é uma coisa menos relevante, mas que também possui as suas peculiaridades e que todo mundo que é canhoto conhece. E eu até tenho um carinho extra, por exemplo, pelo Sasuke Uchiha, por ser canhoto também, por mais que Sasuke é um pouco mais difícil gostar de você, meu filho. E eu até lembro de um papo que eu tive uns tempos atrás com a minha mãe sobre filmes de guerra, em que ela me disse que ela não suporta filme de guerra porque não tem nenhuma mulher ali no meio. Não tem um personagem ali que ela consiga se relacionar. Então, pra ela não faz nenhum sentido acompanhar essa narrativa com um bando de homem. E a mesma coisa aconteceu quando eu tava assistindo Viúva Negra com a minha namorada, que ela percebeu que se houvessem mais filmes no estilo Missão Impossível, mas estrelado por mulheres, ela teria um interesse muito maior nesse gênero. E que ela não tem porque, bom, só tem um bando de homem branco. E tudo isso só prova que a gente quer
quer muito se enxergar nas histórias, sabe? Não tem nada mais legal do que você conseguir se relacionar com o personagem, mesmo sem conhecer ele, mas você sabe que existem coisas que vocês dois sabem, mesmo que vocês nunca conversem. Isso é conexão. Do que adianta uma história super megalomaníaca com um plot, né, uma trama muito bem arquitetada, muito bem escrita, se não dá pra se relacionar com os personagens que estão ali? A gente gosta de histórias fantasiosas e diferentes que nos levam pra um lugar diferente da nossa mente, da nossa perspectiva de vida comum, mas no final das contas a gente só consegue se relacionar com pessoas que em determinados níveis sejam parecidos com a gente. O que adianta a trama fantástica, absurda, se não dá pra se conectar com essa história? E se mesmo assim você acha que é tudo lacração, bom, você não tá mais se sentindo representado. E você queria estar se sentindo representado. Por isso que ser lacração é um problema. Porque você não tá mais se enxergando nos filmes, cara. Pensa um pouco. Think, Mark, think! E, bom, essa é uma visão bem específica, bem diferente, e eu sei, bem enviesada, de falar sobre o personagem do Harry Potter. Como eu disse, eu sei que ele pode ter muitos problemas, mas por essa nossa semelhança eu guardo um carinho muito grande por ele. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, se puder mandar o vídeo pra alguém, eu vou ficar muito feliz. Conta aqui embaixo alguma experiência que você tem de se identificar muito com algum personagem, eu vou ficar muito feliz de saber. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!